O Natal de Cristo encerra um grande paradoxo. É o onipotente impotente, como dizia Chesterton. É a glória da humildade e da humilhação. Num poema, Chesterton dizia: quem é orgulhoso quando os céus são humildes? Quem se exalta quando as montanhas se baixam, se as estrelas caem e tombam e um dilúvio de amor submerge? Na cena do Natal, que nós contemplamos na liturgia da missa do dia 25 de dezembro, todos os anos, a palavra eterna de Deus está calada, gritando, chorando, emudecida. O poder supremo de Deus, que criou todo o mundo pela sua palavra e pela sua inteligência, está envolto em panos, com as mãos atadas, no lugar mais sujo que se pode haver, o local em que os animais comem, a pureza imaculada de Cristo nasceu. Para entrar na gruta é preciso se abaixar, é preciso se inclinar para ver um pequeno menino desapercebido que não tinha lugar sequer na hospedaria para acolhê-lo. E eu quero ressaltar nesta reflexão como o nascimento de Cristo já aponta para a sua morte na cruz. Como há uma relação entre a manjedoura e a cruz, que são os dois locais em que mais nós católicos contemplamos Jesus Cristo, que está entronado na cruz e também entronizado na manjedoura, porque é o nosso rei. Por isso os reis magos vieram presenteá-lo. Esta passagem do Evangelho de São Lucas, que nós lemos no dia de Natal, é marcada por extremos. Primeiro, a alusão a Roma, ao edito de César Augusto, imperador romano, para o recenseamento, a capital do mundo, na Europa. E por outro lado, a cidade de Belém, uma cidade desconhecida, pequena, mas que nesta cidade de Davi nasceria, segundo o profeta Miqueias, citado pelo evangelista Mateus, o rei de Israel. Desta cidade do pão vem o rei que dá a sua própria vida e a sua própria carne como alimento para ser comido espiritualmente. Por isso ele nasce numa manjedoura. Ele nasce num lugar em que os animais se alimentam. Porque em relação a Deus, nós somos muito inferiores, como os animais são inferiores a nós. Mas para que nós pudéssemos chegar até Deus, Deus se fez um de nós, assumindo a totalidade da nossa condição humana, do nascimento à morte, passando pela fome, pela sede, pelo frio, pelas privações, pelos sacrifícios, pelos sofrimentos da nossa condição humana. Ele assumiu a nossa mesma condição. Sendo divino, não se fez orgulhoso e exaltado por ser Deus, mas se rebaixou e se fez homem como nós, esvaziando-se, como diz São Paulo aos Filipenses, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E por isso, humilhando-se, fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa passagem do capítulo 2 de São Paulo aos Filipenses fala exatamente do esvaziamento de Jesus Cristo. A encarnação é uma humilhação, é um despojamento, é um empobrecimento radical da sua natureza divina. É como se nós nos fizéssemos animais e tivéssemos que latir, e tivéssemos que urinar nos postes, e tivéssemos que abanar o rabo, porque não sabemos falar. Então, imaginem se nós nos tornamos como um cachorro, o quanto isso é degradante, o quanto isso é humilhante. Nós que sabemos falar, que sabemos nos comunicar, passamos a agir como um cachorro que não sabe falar. Então, esse rebaixamento de Deus à humanidade é por amor, para nos franquear as portas do céu, para nos abrir as portas do céu, para que nós pudéssemos nos divinizar. Os extremos também se percebem na cena do Natal
pelos locais, a manjedoura, o local dos animais, onde os animais dormem e comem, e a hospedaria, que é o local em que os seres humanos dormem e se abrigam do frio na noite. Não havia lugar para Cristo na hospedaria. Ele que alberga e que hospeda todos os sem-teto, todos os carentes no seu coração, ele que abriu os braços na cruz para que todos pudéssemos abraçá-lo e acolhê-lo, não tem lugar, simbolizando exatamente a hostilidade dos homens para com Deus e para com a humildade e a pobreza de Cristo. É só mais um casal abandonado e perdido nesta grande procissão e peregrinação que o recenseamento exigiu de judeus vindo de todas as partes para as suas cidades genealógicas, para as cidades em que as suas casas e os seus clãs pertencem, para que pudessem se recensear. Nós vemos também dois extremos nas figuras dos animais que estão abaixo dos homens e dos anjos que estão acima dos homens. Exatamente porque Jesus está unindo a terra ao céu. E por isso é glorificado pelo exército dos anjos e conhecido apenas por pastores que representam um nível social excluído, inferiorizado, sem a pertença aos direitos plenos da cidade. E ao mesmo tempo, os reis do Oriente que vêm saudá-lo. Os reis estão no topo da escala social, da hierarquia social. Então, todas essas nuances tornam tão importante a cena do Natal para ser meditada e contemplada. De fato, Jesus é o pão vivo descido dos céus e nasce exatamente na cidade de Belém, que é a casa do pão, numa manjedoura, que é onde os animais manjam, para que nós pudéssemos comê-lo na Eucaristia, para que nós pudéssemos selar a nova e eterna aliança do pão vivo descido dos céus no nosso coração pela comunhão eucarística. E a Eucaristia, como vocês sabem, pertence, e nós celebramos liturgicamente no Tríduo Pascal, desde a Quinta-feira Santa, com a última ceia e o lava-pés, passando pela Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Todo esse dramatismo litúrgico que nós revivemos todos os anos permite afirmar que este pão, que é Cristo, nascido numa manjedoura, é aquele que firmou a nova aliança na última ceia, dando o seu próprio corpo e a sua própria carne e o seu próprio sangue como alimento redentor dos pecadores. E a gente percebe relacionando o nascimento e a morte de Cristo, porque o nascimento já evidencia a limitação e a pobreza. Ele nasce e é encontrado pelos pastores envolto em faixas, como eu disse, com as mãos altadas, com frio, impotente, sem poder fazer nada, sem conseguir sequer se expressar, e morrerá também envolto em faixas. Nascerá porque numa manjedoura desconhecida de terceiros, e morrerá também num túmulo de terceiros, não num túmulo próprio ou da sua família. A manjedoura é um prenúncio da cruz. Ele nasce entre dois animais, conta a tradição, o bezerro e o asno, como aquele bezerro de ouro adorado pelos judeus no Sinai, como aquele asno adorado pelos gregos, e morre entre dois ladrões. Ele nasce aquecido pelos hálitos dos animais mansos que, de algum modo, o contemplam e, sem saber o que está acontecendo, presenciam aquele fato extraordinário, só plenamente vivido e conhecido por José e Maria, que receberam, respectivamente, em sonho e numa revelação angélica, a mensagem extraordinária da Boa Nova de Cristo, e morre açoitado por homens animalizados, por homens embrutecidos, que não têm espírito, que não têm amor, que não têm caridade. E quais são as virtudes que nós podemos aprender da cena do Natal e nessa liturgia do Natal? A virtude suprema é a da humildade. Cristo se revela no seu nascimento para os pastores, que não sabem de nada
e não se arrogam nenhum saber, e aos sábios, que não sabem tudo, e que sabem muito, mas reconhecem que a sabedoria humana é limitada, e que é preciso uma estrela guiá-los. É preciso que Deus venha até nós e nos mostre o caminho, porque sozinhos, com a nossa ciência humana, com o nosso conhecimento humano, nós não somos capazes de perscrutar os mistérios do universo. E essa contemplação do cosmos simboliza exatamente o conjunto de todas as ciências, que, embora muito importantes, muito relevantes, e faculdades racionais que o próprio Deus nos deu de conhecer o mundo, não conseguem responder às principais perguntas da vida, sobretudo o sentido da vida, que é o amor, e o significado misterioso da morte, que é a passagem para a vida eterna. Ora, essa humildade de Cristo é, como nós lemos no começo da reflexão de São Paulo aos Filipenses, motivo de glória. Porque ele se humilhou e se fez obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa humilhação, esse esvaziamento, esse despojamento da sua natureza divina e dos seus privilégios humanos como rei, Jesus renuncia a tudo isso. Não quer nascer num palácio. Não quer nascer ou não permite-se nascer sequer numa hospedaria, que era um lugar menos indigno para um rei. Esta humildade é central na vida cristã. Sem ela nós não conseguimos aceder a Jesus Cristo. E Maria, mais do que ninguém, Nossa Senhora, percebeu isso ao cantar o famoso cântico do Magnificat, a sua prima Santa Isabel, quando a visitou ao saber que ela estava grávida de João Batista, o grande precursor. Ela diz: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ela reconhece claramente que toda a glória vem de Deus e que Deus olhou a sua humilhação. E ela se considera uma serva que faz, que realiza a vontade do Senhor, que confia, que acredita na revelação do anjo. E que, perplexa, recebe de Isabel, ao visitá-la, o reconhecimento de que ela é mãe do seu Senhor, isto é, ela é mãe de Deus. E diante disso ela se impressiona com essa saudação de Isabel, que diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, que nós repetimos incessantemente na oração da Ave Maria, que é a saudação angélica, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois a fala de Isabel: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ela é bendita porque o seu filho é bendito. E dele ela aure todas as graças. São José Maria Escrivá, numa homilia que acompanha o ano litúrgico deste livro, É Cristo que Passa, chamada O Triunfo de Cristo na Humildade, descreve com muita propriedade as virtudes fundamentais do Natal, que nós devemos ter como grande modelo da nossa vida: a humildade, a dependência, a simplicidade, a naturalidade, a oportunidade e a discrição. Então eu vou ler um trecho desta bela homilia de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Quando chega o Natal, gosto de contemplar as imagens do menino Jesus, essas figuras que nos mostram o Senhor tão humilhado. Recordam-me que Deus nos chama, que o Onipotente quis se apresentar desvalido, quis necessitar dos homens. Da gruta de Belém, Cristo diz a mim e a ti que precisa de nós. Reclama de nós uma vida cristã sem hesitações, uma vida de doação, de trabalho, de alegria. Vemos onde se oculta a grandeza de Deus? Num presépio, nos paninhos, numa gruta.
A eficácia redentora de nossas vidas só se produzirá se houver humildade, se deixarmos de pensar em nós mesmos e sentirmos a responsabilidade de ajudar os outros. Cristo foi humilde de coração. Ao longo da sua vida, não quis para si nenhuma coisa especial, nenhum privilégio. Começa por permanecer 9 meses no seio de sua mãe, como qualquer outro homem, com extrema naturalidade. O Senhor sabia de sobra que a humanidade necessitava dele com urgência. Tinha, portanto, fome de vir à terra para salvar todas as almas. Mas não precipita o tempo. Vem na sua hora, como chegam ao mundo os outros homens. Desde a concepção até o nascimento, ninguém, a não ser São José e Santa Isabel, percebe esta maravilha. Deus veio habitar entre os homens. O Natal também está rodeado de uma simplicidade admirável. O Senhor vem sem estrondo, desconhecido de todos. Na terra, só Maria e José participam da divina aventura. Depois, os pastores, avisados pelos anjos, e mais tarde, os sábios do Oriente. Assim se realiza o fato transcendente que une o céu à terra, Deus ao homem. Que neste Natal nós saibamos imitar e admirar, maravilhados como os pastores, a beleza desta cena que é um paradoxo do onipotente e impotente que clama a nossa ação, o nosso cuidado. Nós devemos cuidar do menino Jesus com a delicadeza do amor que ele nos ensinou. Quis se fazer dependente de nós para que nós fôssemos generosos e humildes e não quiséssemos as glórias passageiras e vãs deste mundo, não quiséssemos os lugares na hospedaria ou nos palácios, não quiséssemos os louros deste mundo, mas pudéssemos servir a Deus servindo o nosso próximo, amando generosamente, doando, que os presentes deste Natal não sejam simplesmente dons materiais, mas expressão de uma sincera atenção, de uma sincera gratidão e de uma sincera busca de encontro com os outros, olhando nos olhos, abraçando, acolhendo, perdoando, se reconciliando, formando uma família dos filhos de Deus que somos todos nós. Desejo um feliz, santo e abençoado Natal para você.